E vamos lá. Boa tarde, sou a Ieda Siqueira, assistente social. Sou formada pela Universidade Cândido Mendes e sou especialista em saúde da família pela ENSP e gestão também. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bom, muito legal, que todo mundo tem muita dúvida, e é por isso que eu coloquei no título dessa conversa, né? Mais uma conversa. Auxílio Brasil, tire suas dúvidas. Para quem não sabe, o Auxílio Brasil ele é uma lei, tá? Uma lei nova, 14.284, de 29 de dezembro de 2021. Pode passar. Então, vamos lá. Afinal, o que é o Auxílio Brasil, né? É um programa de transferência de renda que integra várias políticas. Dentro desse programa Auxílio Brasil, existem as políticas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda. Bom, eu não vou entrar muito nessas políticas, mas só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, por que essa é um programa que integra políticas públicas. Por quê? Porque quando você vai falar de que a pessoa recebe Auxílio Brasil, ela tem uma condição para receber, não é isso? Quem sabe qual é a condição para receber o Auxílio Brasil? Quem sabe? Tem uma condição. É Aqui a renda baixa, é renda uma per capita. condição, assistência social, da assistência, né? Por exemplo, a criança tem que estar na escola, não é isso? A mulher gestante, ela tem que estar fazendo pré-natal, né? Então, é um programa de transferência que está atrelado a essas políticas públicas. E como você falou, foi Cindy que falou, não foi isso? É destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Bom, gente, esse é o termo que eles usam: pobreza e extrema pobreza. Agora vamos lá, o que é transferência de renda? Tem uma autora que fala muito sobre isso, o nome dela é Yasbeck. Em 2007, ela falou sobre o que é um programa de transferência de renda. É uma transferência de dinheiro, certo? O Estado entrega o dinheiro para o indivíduo, para o cidadão. Ele não precisa contribuir nada e é destinado a famílias pobres. Então, o programa de transferência de renda, ele é destinado a pessoas pobres e essas pessoas não precisam ter contribuído para poder receber. É a mesma coisa, é diferente do INSS. Tem que contribuir para poder receber a aposentadoria, o auxílio-doença. E qual que é o objetivo de um programa de transferência de renda? Erradicar a pobreza, né? Tentar fazer com que essa pessoa ela saia dessa condição de pobreza, extrema pobreza, e ascenda, né, através das políticas públicas. Ou seja, eu transfiro esse dinheiro para o cidadão. Eu falo com ele, olha, você precisa, para receber esse dinheiro, você precisa estar na escola. Para receber esse dinheiro, você precisa estar indo à saúde. Então, eu estou tentando, através dessa contribuição, fazer com que ele ascenda. Então, se ele vai para a escola, ele vai melhorar a condição dele de escolaridade. Se ele vai para a saúde, ele vai melhorar a sua condição de saúde. E assim, a gente, em tese, em teoria, esse programa de transferência de renda iria tirar essas pessoas ou minimizar essa situação de pobreza. Então, de forma também a garantir a sobrevivência das pessoas beneficiadas. Vocês entenderam o que é aí? Até aqui? O que eu quis dizer? Sim ou não? Sim. 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 Então, vamos lá. Também entendi. Vamos lá. Então, a gente vai saber um pouquinho da história dos programas de transferência de renda no Brasil, né? Os últimos anos, né, do século XX e o início do século XXI, lá para 1990, né, 1988, da Constituição Federal,
e até agora, né, foram marcados pelas essas profundas alterações das políticas públicas, né? O aumento da pobreza, da exclusão social, são fatos que desencadearam esses movimentos por políticas públicas. Então, por que nascem políticas públicas? Eu tenho até uma definição aqui de política pública que eu achei muito interessante e vou ler para vocês aqui, no meu bloco de notas. Cadê onde eu coloquei? Não, coloquei no eu. Aqui, uma política pública. São decisões. O que é uma política pública? É uma decisão, né, das esferas governamentais. Eles vão lá, decidem em fazer ou não fazer alguma coisa, tá? Então, conjunto de decisões interrelacionadas concernentes à seleção de metas. Então, vem o poder público, começa a conversar e diz assim, ó, eu preciso fazer com que as pessoas saiam da pobreza, né? Vamos supor. Então, nós vamos criar uma política de transferência de renda. Eu preciso que as crianças elas melhorem na escola. Então, dentro da política de educação, eu vou criar uma outra política para que essas crianças elas garantam que elas vá para a escola. E essas decisões, elas sempre são de interesse coletivo, tá? E sempre por uma situação específica. Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, toda essa transferência de renda, ela está dentro do sistema de proteção social, ou seja, estamos falando sobre direitos humanos, onde as pessoas devem ser protegidas, né? Devem ser minimamente ter as condições de se alimentar, ter uma residência. Isso tudo a gente está falando, mas quando a gente começa a pensar na realidade que a gente está vivendo, a gente começa a problematizar. Será que as políticas públicas estão funcionando? Né? A gente vai refletindo se realmente o que eles dizem está acontecendo, né? As políticas estão sendo efetivas, né? O que está faltando, né? Tudo isso a gente vai pensando enquanto a gente fala aqui, né? Por isso que eu estou falando, a gente vai falando, vai conversando, vai compartilhando conhecimento. E o que é essa proteção social, gente? O que é essa proteção social? São formas que o governo, né? Ele vai em direção a essa sociedade, ele vai tentar proteger essa sociedade. São formas institucionais que todas as sociedades humanas desenvolvem para enfrentar essas problemáticas que existem na vida. Então, em todo o mundo, né, quanto mais o Estado é pobre, quanto mais tem gente em vulnerabilidade social, mais vai ser necessário existir essas políticas de proteção social, essas políticas de transferência de renda. Então, não é só aqui no Brasil, minha gente. E aqui no slide eu coloquei o quê? Os programas de transferência de renda estão dentro desse sistema de proteção social brasileiro e consistem em formas institucionais, como eu li agora, que todas as sociedades utilizam para enfrentarem as necessidades biológicas ou sociais. Em que essas pessoas estejam em risco, tá? A aposta é que tais programas rompam com esse ciclo vicioso da reprodução de pobreza. Então, o que é o objetivo? É que as pessoas que participem desses programas de proteção social, elas rompam com esse ciclo de pobreza, que não se perpetue. Até o que conta? Jaqueline está com o microfone ligado. Então, quando que esses programas ganharam centralidade no Brasil? Na década de 90, especialmente na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, quais eram os principais programas de transferência de renda? Tinha o PET. Lembra que eu falei do negócio do ar-condicionado? Não precisa ser aqui, não. Pode ser aqui, ó. Tá vendo? Não sei se pode desligar o telefone da Jaqueline, o microfone da Jaqueline. Não sei.
O Bruno, será que pode? Deixa eu ver. Quanto mais alto também, melhor. Acho que foi. Tá, então, como eu havia falado, né, os programas eles ganharam centralidade no governo do FHC. Então, tinha o programa de erradicação do trabalho infantil, que foi em 96, o programa PET, o Bolsa Escola, que era uma lei, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás. Pode passar. Já no governo Lula, ele criou o programa de acesso à alimentação, que foi mais o cartão alimentação, que criado pela lei 10.689, que a gente chama de Fome Zero, né? E o que aconteceu com todos esses programas que eram, assim, meio que muitos programas e que com uma gerência difícil, sabe? Um aqui, outro acolá. O que o Lula fez no programa na presidência do Lula? Ele juntou tudo numa bolsa. Por isso que é chamado Bolsa Família. Era chamado Bolsa Família. Então, foi criado, a princípio, pela medida provisória e depois foi transformado em lei, em 2004. Neles foram unificados os programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, o Programa Nacional de Acesso à Alimentação, que é esse aqui do Fome Zero, e depois foi incluído aquele do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Vocês entenderam como é que funcionou a criação do Bolsa Família? Eram vários programas que depois, na presidência do Lula, ele fez mais um programa e depois juntou tudo e colocou numa bolsa só. Então, era um valor que era destinado de uma vez só. Pode passar. Aí, o que aconteceu? O Bolsa Família, ele teve um fim, né? E veio o Auxílio Brasil. E as pessoas perguntaram assim, poxa, agora não é mais Bolsa Família, é Auxílio Brasil, como é que vai ser? E aí começaram a falar, mas o Auxílio Brasil é só porque é esse presidente, vai acabar isso aqui. O que vocês acham, afinal? O Auxílio Brasil vai acabar depois de tudo que eu disse para vocês? Ele ficou no lugar do Bolsa Família, o Auxílio Brasil. O que vocês acham? Eu acho que não vai acabar, não. Mas, como sempre, o governo sempre arruma um jeito. Tomara que quem ganhe não faça isso, né? Mas, geralmente, eles sempre arrumam um jeito para tirar várias pessoas das coisas que eles mesmos dão. Sim. Primeiro, eles colocaram. Primeiro foi auxílio emergencial. Acabou o auxílio emergencial, mudou de nome. Cada vez que eles mudam de nome, eles tiram algumas pessoas e acrescentam outras pessoas. Deve ser um ajuste do processo do que eles estão fazendo, né? Porque realmente ninguém começa uma coisa e dá certo logo de cara. Sim, muito bom, Zé Luci. Essa observação. Eu mesmo me respondi, né? Você falou, eu mesmo perguntei e me respondi. Você teve uma boa reflexão. Vamos para o outro slide. Não, a resposta é não, porque ela é uma lei também. Ou seja, se vier um outro governante, eles fazem outra lei, e a outra lei chama de Bolsa Família, Auxílio Brasil, eles inventam o nome que eles quiserem. Mas existe, pela Constituição Federal, lá no seu artigo 6º, que fala sobre os direitos sociais, que todos nós temos direito à alimentação, temos direito a uma moradia. Então, esses programas de transferência de renda, eles sempre vão existir. Enquanto existir a pobreza, a extrema pobreza, vão continuar existindo. Então, não vai acabar. É 400, é 600? Bom, o que está na lei é R$400, né? Agora aumentou para 600, e aí são as promessas de governo que todos eles fazem iguaizinhos, com todos eles, não muda em nada. Pode passar. Então, quais são os objetivos do Auxílio Brasil? Como eu falei, todo programa de transferência de renda ele tem um objetivo.
Ele não pode ser de eterno para as pessoas, eles têm que alcançar uma meta, né? Então, é promover a cidadania, é promover o desenvolvimento das crianças, fazer com que essas crianças estejam na escola, esses adolescentes, apoiar as gestantes, as nutrizes, ampliar o acesso às creches, né? Estimular as crianças, os adolescentes, os jovens no desenvolvimento científico e estimular a emancipação das famílias. Aqui também tem um estímulo no Auxílio Brasil, um estímulo ao esporte. Sendo que eu não vou entrar nesse mérito, porque ainda está muito no começo. E algumas coisas eu ainda não vi funcionar, tá? Então eu não vou entrar muito nesse mérito. Mas dentro da lei, tem um incentivo, sim, ao esporte, um incentivo, sim, ao desenvolvimento científico e a emancipação das famílias. O que é a emancipação das famílias? Que essas pessoas parem de depender do Auxílio Brasil. Então, tem até mesmo na propaganda eleitoral, é muito falado sobre isso. Não sei se vocês já ouviram falar. Se você começar a trabalhar, você não vai perder o Auxílio Brasil. Vocês já ouviram falar? Está dentro da lei. Sendo que eu ainda não vi acontecer. Então, eu não vou entrar nesse mérito com você. Quando isso começar a acontecer, realmente, porque o Bolsa Família era certo. Você arrumou um emprego, você perdia. Então, a lei do Bolsa Família findou-se e veio o Auxílio Brasil. Já no Auxílio Brasil, lá na lei está escrito diferente. Está escrito que você arruma um emprego de carteira assinada, você continua recebendo Auxílio Brasil por 24 meses, ainda ganha um incentivo. Mas eu ainda não vi isso acontecer, então não vou entrar nesse mérito. Assim como no desenvolvimento científico, que a criança e o adolescente receberiam uma bolsa de R$1.000, assim como no estímulo ao esporte, que a criança e o adolescente receberia também uma bolsa de R$1.000, mas tudo em tese. O que eu sei que existe mesmo é o que já havia no Bolsa Família, que é um valor a mais para gestantes, né? 9 parcelas de R$65, e para as que amamentam também tem, acho que, se eu não me engano, 7 parcelas a mais no Auxílio Brasil. Agora, essa parte é muito importante, queria que vocês prestassem muita atenção. Quem tem direito ao Auxílio Brasil? Eu falei lá no começo 2 termos que eu nem gosto muito desse termo. Vocês lembram? Pobreza extrema, né? Isso, pobreza Sim. E extrema pobreza. Então, Exatamente. como que funciona para a gente entender quem são essas pessoas que estão na pobreza e na extrema pobreza? Através da renda, certo? Então, a renda, eu pego a renda que a pessoa declara e divido pelos componentes da casa. Se der até R$105, essa pessoa está na extrema pobreza. Se essa pessoa só consegue receber até R$105, ela está na extrema pobreza. Se essa pessoa tem uma renda entre 105 e 1 centavo e 210 por pessoa, essa pessoa está na pobreza. Entendeu? Então, você pega a sua renda e retira. Quem faz esse cálculo, eu acho que eu não saberia fazer. Mas quem faz esse cálculo é no CRAS. Todo mundo agora aqui já sabe o que é o CRAS, né? O Centro de Referência da Assistência Social, aonde a gente só vê fila e mais fila. Então... Dona Ieda, desculpa lhe interromper. Tá. Então, isso aí. O que acontece? No caso, essa renda per capita, a senhora sabe falar se ela seria dividida pelo CRAS no líquido ou no bruto? Por exemplo, a pessoa recebe, a família, né, tá lá,
o marido trabalha, a mulher é dona de casa, ou a mulher rima enfim, recebe um salário. Suponhamos que tenha lá seus 2 filhos, enfim, e aí paga aluguel, né? Esse valor de renda per capita, ele é líquido, tipo, tirou o aluguel, tirou, sei lá, alimentação, e o que sobra seria a renda per capita ou não? É mais ou menos por aí. Eu já vi um cadastrador fazendo um cadastro único. Eu mesma já fiz meu cadastro único. E o cadastrador me perguntou se eu pagava aluguel, quanto que eu gastava de compra, se eu pagava conta de luz, conta de água, entendeu? Então, ela me fez essas perguntas. Talvez abata essas despesas fixas e o que sobra eles fariam dividiriam, né? Mas a Zelaci está dizendo que não. Eu não sei, mas eu acho que eles fazem diminuem sim, aluguel. Olha lá, Zelaci. Então, a assistente social que eu fui lá no meu CRAS, então ela não sabe, eu vou voltar lá então. Porque ela falou para mim que ela pegou o salário do Jorge, quantas pessoas tem em casa? Eu e ele. Dividiu para nós dois, falou que era mais de 400, que a gente não ganhava nada. Você paga aluguel? Pago aluguel. Ela perguntou para você? Ela falou que isso não importa de nada. Não sei, então não sei o que eles perguntam. Foi assim que ela me falou. Para mim, ela perguntou tudo isso que eu acabei de falar, né? Agora, então eu vou voltar lá, vou falar com ela para ela fazer direito. Eu realmente não vou saber dizer. E quem é que pode fazer o cadastro único? É só as pessoas que estão na pobreza e na extrema pobreza? Não. As pessoas que recebem até 3 salários mínimos, elas podem fazer o seu cadastro único, tá? Vai lá no CRAS e leva seus documentos pessoais, pelo menos 4 documentos. Fala, Graça. Tá sem som. Eu que sou aposentada, eu posso fazer esse cadastro único? Pode fazer um cadastro único, não tem Para que problema. ele vai servir para mim? Olha, na outra tela eu vou dizer. Tá bom. Na tela. Obrigado. Pode passar, Bruno. Ah, tá. Antes disso, eu vou falar sobre as condicionalidades. Lembra que eu falei? Para você receber o Auxílio Brasil, você tem que cumprir as condicionalidades, né? Aqui, as crianças têm que estar vacinadas na área da saúde, por exemplo. As crianças têm que estar vacinadas, têm que ir lá pesar e medir, né? As mulheres que estão fazendo pré-natal, elas têm que estar fazendo pré-natal, têm que estar constantemente lá na clínica cuidando da sua saúde. E na educação, é medido a frequência escolar, né? Pode passar. Como eu falei para vocês, esse benefício de composição familiar, de composição de gestante, ele realmente eu já vi acontecer. Quando essa mulher está gestante, ela vai receber um pouquinho a mais no seu Auxílio Brasil. São 9 parcelas de R$65 e ela tem que estar acompanhando, fazendo o pré-natal direitinho e ali tem uma plataforma da prefeitura onde tudo que ela o peso, a altura dela, data da última menstruação, se ela está vacinada, se ela está cumprindo o pré-natal. E aí isso vai computar e no próximo Auxílio Brasil pode ser que não venha logo, mas essas 9 parcelas vão ser depositadas para ela. Pode passar. Então, o cadastro único, como eu disse, as pessoas que recebem até 3 salários mínimos podem fazer o seu cadastro único, não tem problema nenhum. E existem alguns benefícios para as pessoas que fizeram o cadastro único, né? Ele serve... Para que serve o cadastro único? Para o governo federal conhecer e identificar as famílias mais vulneráveis, de forma a beneficiá-las de acordo com o perfil socioeconômico. Ou seja, o governo federal ele tem uma forma de contemplar as pessoas com algum tipo de transferência de renda
a partir do cadastro único. É uma coisa que, assim, a gente não tem acesso. A gente sabe o que está na lei, né? Como a Cindy falou, pô, será que é do líquido? Será que é do Bluetooth? Ela já está dizendo, não é. Mas então por que eles perguntam, né? Porque se você paga aluguel, quanto você gasta de compra? Para que eles vão querer saber isso, né? É uma incógnita. Mas é a partir do cadastro único que o governo federal vai entender como que é a condição socioeconômica da sua família, correto? Então, aí você lá vai entregar seus documentos, vai dizer quantas pessoas tem na casa, vai dizer se a casa é alugada, vai dizer se você tem algum... Por exemplo, quando a pessoa vai pedir um outro benefício, um NOAS, por exemplo, para deficiência, eles perguntam se você gasta com fralda, se você gasta com medicação, se você precisa, se a pessoa está dentro de alguma instituição que precisa ficar de longa permanência. Eles fazem esses cálculos, eles perguntam para o usuário. E aqui o que é mais popular, que eu poderia falar para vocês, é a isenção para concurso público, que o cadastro único dá. Os que eu conheço aqui. O BPC Loas, que aqui está escrito erradamente. Não, assim, tem aposentadoria para pessoa de baixa renda. É a pessoa que contribui na modalidade de baixa renda e ela contribui menos e ela se aposenta, mas porque contribui, ela tem que ter o cadastro único. Tem aqui o telefone popular, quando as pessoas pagavam o telefone. Também tem a tarifa de luz, que abaixaria. Tem um programa do jovem, pró-jovem adolescente, que seria uma tarifa menor para viajar entre os estados. Aqui, a tarifa social de energia elétrica e isenção dos concursos públicos. Agora, sobre o auxílio gás, é isso que eu queria dizer para vocês. Nem todos que recebem auxílio, nem todos que têm um cadastro único recebem o Auxílio Brasil, correto? Eles podem ter um cadastro único e ser contemplados por um desses benefícios daqui. Mas se você tem um cadastro único e sua renda é menor ou até meio salário mínimo, você, pela lei do Auxílio Gás, que agora é uma lei nova de 2021, você poderia receber o Auxílio Gás, que é de R$120. A pessoa precisa estar inscrita no cadastro único. Isso tudo, gente, a gente fala que está na lei. Mas a gente sabe muito bem que, como a Zeulaci disse aqui, nem sempre funciona dessa forma. A pessoa faz o cadastro único, declara sua renda, e aí ela fica naquela espera longa, porque eles têm uma forma de pesquisar esses dados, que muitas vezes não é rápida, né? Às vezes você demora, às vezes tem pessoas... Uma vez uma diretora do CRAS disse para mim que algumas análises do Auxílio Brasil estavam demorando 1 ano para serem analisadas. Já quando uma gestante faz o cadastro único, geralmente não demora muito. Já no 3º mês, 4º mês depois, ela recebe o Auxílio Brasil. Sempre foi assim. É mais célere, né? Mais rápido. Pode passar. Então, gente, a gente já está chegando já quase ao finalzinho. Quando você faz o... Calma aí, Zela, deixa eu só terminar aqui. Quando você faz seu Auxílio Brasil, lá no CRAS, eles já falam para você sobre esse aplicativo. Baixa o aplicativo, toma esse telefone aqui, fica ligando para você acompanhar se você for beneficiar. Geralmente é nesse aplicativo, Auxílio Brasil, e no Caixa tem. E também tem um outro telefone, que agora eu não estou me lembrando, que você fica
acompanhando. Passa. Acho que já acabou, não? O Jorge recebe. Sim, essas são as referências que eu usei e algumas leis que tem aí. Gente, me segue no Instagram, por favor. Me segue no Instagram, Ieda Siqueira. Pode falar, Zé Lacia. Então, o Jorge é aposentado e ele recebe 200 e pouco de acompanhante. Não estou ouvindo, fala de novo. O Jorge é aposentado e recebe 200 e pouco de acompanhante. Então, quando divide por nós dois, dá mais de meio salário. Aí a gente não tem direito nem ao auxílio gás. Se a Dá gente mais de meio pagasse salário. hospital, também não teria direito. Mas eles não deduzem nenhuma despesa sua, né? Talvez se você paga aluguel, paga, né? Pago. Você disse lá que pagava aluguel. E o valor? Ela falou que o governo quer saber de nada disso. Foi até grossa comigo. É O mesmo? governo não quer saber de nada disso, de remédio, de nada. Ele não quer saber se você come, se você não come, se você toma remédio, se você morre, nada disso ele quer saber. Foi assim mesmo que ela falou para mim, que saí de lá quase chorando, que eu não era doida. Você fez quando esse cadastro único? Ah, já tem um tempão. Mais de 2 anos? Por aí. Oi, Ieda. Meu licença. Olha, Tira um pouco o vídeo, Zé Lacia, que não estou escutando. A sua simplicidade, a sua beleza, a sua educação. Eu estava Não estou escutando nadinha. Tá ouvindo agora? Fala. A sua beleza, a sua simplicidade, a sua educação da sua profissão. Eu estou ajudando igual pitbull velho dentro da sala, de tanta ignorância que a mulher fez, a assistente social fez pra gente. Ela chorou pra caramba. Eu falei, embora, já que ela vai embora. Eu tive que fazer, sabe o quê? Contar até 10 em hebraico. E a cabeça perdeu. Entendi. Gente, infelizmente, é uma realidade no serviço público. E até mesmo, assim, quando a gente depara com pessoas que estudam mais, não sei, parece que começa a ter um rei na barriga. Eu costumo dizer, não sei se o Bruno vai gravar isso. Pera aí que eu vou parar a gravação aqui.